Bom dia! Aqui é a Iane Ventura e esse é o nosso Ritual da Manhã, um podcast para quem quer começar o dia bem e para a gente se lembrar que mesmo quando a vida não tá fácil, ainda assim ela pode ser boa. Então vem cá, é hora de respirar, estamos no nosso 7º episódio e antes de entrar no ritmo do mundo, nós vamos ajustar, alinhar o seu ritmo interno. Chega mais perto porque hoje a conversa é sobre se valorizar, sobre se dar valor. E esse assunto é um tanto delicado. Imagino que você que está ouvindo também já passou por situações em que se sentiu inferior, com pouco valor. E o que a gente faz quando isso acontece? Bem, vamos por partes. Primeiro, o alto valor não é se sentir melhor que ninguém. Às vezes a gente tem essa ilusão, né? Que quando a gente aprender a se valorizar, a gente vai sair pisando nas pessoas por aí. Então, o que o alto valor não é isso. O alto valor também não é ficar repetindo frases no espelho para tentar se convencer de algo que você ainda não acredita também. Alto valor é uma estrutura interna que a gente vai construir, que a gente tem, que talvez esteja em construção aí dentro, talvez você nem tenha começado tanto assim, mas vamos lá, espero que esse episódio te ajude a entrar em contato com essa parte de você, porque o alto valor sustenta a nossa relação com a gente e também as decisões que a gente tem no mundo. E se constrói a partir de muitos pilares. Não tem como em um episódio eu trazer todas as coisas que estão conectadas com autoestima, autovalor, autorrespeito, mas eu quero hoje trazer 3 pilares que podem te ajudar na sua construção. Pilar número 1, que constrói o nosso alto valor, é a capacidade de não se colocar em situações que nos inferiorizam. Porque muitas vezes o alto valor ele vai começar pelo que você não faz, pela sua capacidade de dizer não, não vou, isso não me cabe, isso me diminui, isso atravessa um limite meu. Porque existe uma forma muito sutil de desvalorizar a si mesmo, que é quando a gente sabe que algo vai nos fazer mal, que aquilo vai nos ferir e mesmo assim vai lá e faz. Quando a gente se coloca em contextos que nos machucam. Sabe quando a gente sabe que vai sair pior do que quando entrou? Isso em situações, lugares, pessoas. O famoso eu sei que não é pra mim, mas eu vou mesmo assim. Ou pior, aquilo do o não eu já tenho, agora só falta a humilhação. E isso vai nos corroendo, nos machucando, tirando, derrubando, destruindo essa construção do alto valor. A gente se coloca em um lugar de vulnerabilidade. E um lugar de vulnerabilidade que é muito complicado porque muitas vezes isso não vem do outro, vem da gente. E quando a gente se percebe se colocando dentro dessas situações, a casinha, o tijolinho, a construção do alto valor fica ainda mais vulnerável, ainda mais doído. Tudo isso que eu estou falando é sobre o abandono de si. O alto valor é sobre não se abandonar. E exige uma maturidade emocional muito específica, que é de aprender a se respeitar. Inclusive quando você sabe que não é para ir, não é para fazer. Existe já um episódio sobre autorrespeito. Se você não escutou, vai lá escutar depois. Porque alto valor
é sobre limite interno. É sobre saber dizer não para os seus impulsos. Saber dizer não para pessoas, para situações que se repetem, inclusive. Alto valor é ter força para sair. E força para sair mesmo quando uma parte de você ainda quer ficar. Primeiro pilar do alto valor, a capacidade de não se colocar em situações que te inferiorizam. Segundo pilar é a nossa capacidade de construir o nosso valor. Existe uma verdade desconfortável que precisa ser dita com honestidade e eu vou te dizer, que é: não adianta você se achar incrível, maravilhosa, maravilhoso, se você não construiu nada incrível, nem em si, nem no mundo. Porque alto valor não é delírio de grandeza, é consciência. Então é muito importante investir em si mesma, desenvolver o seu repertório emocional, intelectual, humano, porque aí sim você vai olhar para si e enxergar o seu valor, porque de fato vai ter alguma coisa ali. A nossa autoestima intelectual é um bom exemplo disso. Quando você lê, quando você estuda, quando você aprende, quando você entende o que está sendo discutido numa roda de conversa, quando você consegue contribuir, somar, fazer boas perguntas, sustentar um ponto de vista, isso gera um sentimento interno muito específico, que é o de competência. Ou autoeficácia, a gente também chama assim na psicologia. Quando você percebe que você consegue fazer e como isso é valoroso. Uma competência que gera segurança. E a segurança gera e reforça o alto valor. O mesmo acontece quando você se vê contribuindo com o mundo. No seu trabalho, por exemplo, nas suas relações, nos seus projetos, nas pequenas entregas do dia a dia, desde um café bem feito, de uma comida bem feita, até um trabalho entregue com excelência. O alto valor cresce quando você olha para si mesmo e pensa: eu estou me tornando alguém de quem eu me orgulho. E não por perfeição, não para pisar nos outros, e nem para ser impecável, mas principalmente por compromisso com a própria evolução. E eu quero muito tocar nesse ponto. Quero que você dê ênfase nisso. É por compromisso com a sua própria evolução. Quando você se perceber construindo o seu próprio valor, quando você tiver orgulho de quem você é, de quem você está se tornando, porque ser é no gerúndio, nós estamos sendo. Quando você se perceber sendo, construindo quem você, alguém que você admira, você vai aumentar as paredes do seu alto valor. O terceiro pilar é a capacidade de reconhecer quem você é. E isso é muito importante. E talvez seja o ponto mais negligenciado de todos, porque não basta ser, é preciso saber e admitir que você é. Porque preste atenção nas pessoas ao seu redor, em pessoas ótimas, gente boa, inclusive você. Tem muita gente boa no mundo, muita gente sensível, inteligente, capaz, que vive como se não tivesse valor nenhum, que não sabe reconhecer o próprio valor, porque nunca parou para olhar a própria história, as conquistas, as travessias, o que passou, o que construiu, o valor que tem e admitir: ó, eu tenho valor. Eu sou boa, eu sou legal, eu sou alguém que eu gostaria de conhecer, eu sou alguém que eu admiraria do lado de fora. Alto valor também é sobre memória, é sobre se lembrar de quem você se tornou depois de tudo que você enfrentou.
é saber nomear suas qualidades, é reconhecer as suas forças, é sustentar a sua identidade sem precisar de validação constante, porque você aprendeu a se validar. Quem não reconhece quem é, aceita qualquer coisa, entra em qualquer lugar. Quem sabe quem é, escolhe onde fica e onde também não fica, com quem fica e também com quem não fica. E eu quero te convidar para se conectar com o seu alto valor agora. Fecha os olhos por um instante, leva a atenção para a sua respiração. Gosto tanto desse momento, espero que você goste tanto quanto eu, porque é um momento não só que a gente pensa, a gente já pensou sobre o assunto, agora é o momento que a gente coloca ele para dentro realmente. A gente faz isso inspirando, expirando, se conectando com o agora, não só com a conexão de todas as ideias que foram colocadas aqui, mas com você, com o seu corpo. Observa essa pessoa aí, você. Percebe a postura dessa pessoa diante da vida. O que é que ela aceita? O que é que ela recusa? O que é que ela constrói? O que ela reconhece em si? O que é que você reconhece em si? Deixa que o pensamento, que as respostas cheguem enquanto você respira mais uma vez. Inspira comigo de novo. Expira. Se pergunta internamente: quais situações eu preciso deixar para me respeitar mais? Que tipo de pessoa eu estou me tornando com as escolhas que eu faço hoje? E o que é que em mim merece reconhecimento? Deixa que as respostas apareçam, que você se conecte com a sua capacidade de ter sabedoria para conduzir a sua vida, tendo consciência de onde você precisa ajustar, do que você precisa construir e do que você precisa quebrar. Respira fundo. Sinta no seu corpo a capacidade que você tem de dizer não sem culpa. Sinta no seu corpo a capacidade de construir com disciplina e gentileza. Sinta a capacidade de ocupar o seu próprio lugar no mundo. Alto valor não é algo que alguém te dá, é algo que você decide construir e sustentar. E essa decisão pode começar agora. Respira mais uma vez. Expira. Sente a decisão no seu corpo, a força no seu corpo, a força de quem tem valor no seu corpo.
Quando estiver pronta, você pode abrir os olhos, tocar no seu corpo, tocar nas suas mãos, sentir essa coragem, essa força, esse valor dentro de você. Se esse episódio te ajudou a se lembrar quem você é, compartilha com alguém que talvez também precise escutar isso hoje. Porque se valorizar também é um ato coletivo. Quando uma pessoa desperta e uma pessoa que tem valor, ela puxa gente para junto, para ter valor também, para reconhecer o seu próprio valor. A gente se encontra no próximo ritual da manhã, mas antes disso, eu quero te convidar para algo muito especial. A partir dessa semana, dentro da Serbene, eu vou comandar, guiar um grupo de autoconhecimento na prática, que vai acontecer toda terça-feira, às 13 horas, ao vivo. É um encontro real, em que a gente conversa, tem reflexão, tem troca, muito parecido com o que acontece aqui, só que a gente se vê, a gente conversa, e nós vamos explorar temas como autovalor, limites, identidade, construção pessoal, autoconhecimento mesmo, na prática, trabalhá-lo na vida real e, como acontece pelo Meet, chamada de vídeo, olho no olho, para a gente pensar e sentir junto. Também tem um espaço em que não só você me escuta, mas a gente se escuta. Então eu também vou escutar você. E a gente vai tirar um pedacinho da nossa tarde para ficar se autoconhecendo e investindo na nossa evolução pessoal juntas. Se você não sabe, esse podcast é impulsionado pela Serbene. A Serbene é uma comunidade terapêutica, um lugar de cuidado não superficial. É um lugar onde você não caminha sozinha, onde a saúde mental sai do discurso, daquela coisa de internet e entra na prática. Nós temos psicólogos e outros instrutores guiando práticas terapêuticas de segunda a sábado. Práticas como meditação, organização de rotina, organização financeira, clube do livro, clube do filme, arte-terapia, redução de estresse e ansiedade. São 15 práticas agora que eu entrei. Tem teatro-terapia também, gente. Então, são 16 práticas que acontecem além dos nossos cursos de desenvolvimento emocional, que você também encontra lá. Funciona por um formato de assinatura, então quando você assina, você tem acesso não só à minha prática, toda terça às 13, que também fica gravada, ela acontece ao vivo, mas também fica gravada, mas você tem acesso a tudo dentro da Serbene. E tudo isso por 12 de R$ 29,90, ainda chega brinde na sua casa. A Serbene foi feita para caber no seu bolso, para que você consiga se cuidar sem que isso seja mais um peso para você. Espero te encontrar lá. Quando você me encontrar, me diz vim através do podcast. Eu vou adorar te ouvir também o seu processo de autoconhecimento e como é que está a sua vida. A gente se encontra no próximo ritual. Um beijo carinhoso e cheio de alto valor. Iane.